Olá, meu nome é Fernando Barros, eu atuo com transformação organizacional buscando explorar os benefícios da integração de diferentes áreas do conhecimento, como gestão por processos, aprendizado organizacional e gestão do conhecimento. Nesse vídeo eu falo sobre as desvantagens do uso intensivo de abordagens top-down. As áreas de processos buscam desenvolver a cultura de processos e sabem que isso não é feito em 6 meses. Trata-se de um trabalho contínuo e articulado para alcançar resultados no médio prazo e desde que ocorram mais acertos do que erros na condução dos projetos. Em cada projeto de melhoria de processos, um dos pontos fundamentais para a qualidade da melhoria é justamente essa forma de condução, que pode ser mais impositiva, chamada de top-down, ou mais participativa, chamada de bottom-up. No vídeo 1, eu explico o conceito de qualidade da melhoria. Outra opção para buscar essa qualidade é a automatização, onde a forma de condução importa menos, porque ela explora a tecnologia para assegurar o modo desejado de executar os processos. A automatização faz isso aferindo indicadores automaticamente, os quais possibilitam identificar falhas humanas a fim de inibir as resistências às mudanças. Dessa forma, os colaboradores realizam os processos como automatizado, independente de concordarem ou não. Portanto, a automatização está mais para o top-down do que para o bottom-up. Eu vou fazer uso de um cenário onde é preciso melhorar um processo, e a sua automatização não é uma alternativa possível, devido a algum desses motivos. Nesse contexto, melhoramos os processos usando o top-down convencional. Isso é, definimos as melhorias com uma pequena parte dos atores do processo e apresentamos elas para os demais em workshops e treinamentos já na fase final do projeto. O problema é que sem a força da tecnologia, essa condução pouco participativa não é eficiente para lidar com as resistências. Mas apesar dessa desvantagem, o top-down sem a automatização é mais barato, mais rápido e mais simples que as abordagens bottom-up. Com isso, durante um bom tempo, o profissional de processos conviveu com as metodologias top-down como sendo a opção mais adequada e pouca atenção foi dada para os seus riscos. O ponto de partida para entender esses riscos está justamente no pouco envolvimento dos atores dos processos, ou seja, quanto menor a participação dos colaboradores nos projetos de processos, maiores costumam ser as desvantagens para a qualidade da melhoria. A primeira delas é a menor aderência das melhorias aos problemas dos processos. Esse termo indica o quanto as melhorias são adequadas para solucionar esses problemas. Quanto mais aderente, mais adequadas são as melhorias. Com a baixa participação, os projetos aproveitam pouco o conhecimento sobre os problemas dos processos, o que está localizado muito mais na base do que no topo da estrutura da empresa, como mostra essa pesquisa do Yoshida. A segunda desvantagem do top-down é a baixa credibilidade das melhorias ou o quanto os atores acreditam pouco que as melhorias propostas são as mais adequadas. As abordagens top-down tendem a fazer com que os atores que não participaram da elaboração dessas melhorias acreditem menos em sua eficácia. Isso ocorre, em especial, porque eles não analisaram os problemas na mesma profundidade que os participantes do projeto e, portanto, não enxergam as mesmas causas raízes que motivaram as melhorias. Aderência e credibilidade são conceitos diferentes. A credibilidade tem a ver com a percepção dos atores e a aderência indica o quanto as melhorias foram realmente bem definidas. Ao lidar com as pessoas, para ter credibilidade não basta definir corretamente, é preciso também convencer que está correto. A terceira desvantagem do top-down é o pouco esforço dos atores na adaptação às mudanças. Como eles não enxergam aderência e não acreditam nas melhorias, em seu íntimo, os atores não compram a ideia da mudança e não se empenham em se adaptar ao novo processo. Mudar hábitos de trabalho é difícil e requer de cada ator a intenção de mudar e o esforço em se adaptar a uma nova rotina. Essas são duas coisas que geralmente nós não fazemos quando achamos que a iniciativa não vai dar certo. Na fase de implantação do To-Be, essas 3 desvantagens geram reações nos atores entendidas como resistências às mudanças. Na prática, pode ser que eles não sejam contra as mudanças e tais comportamentos representem o fato deles considerarem errado o que está sendo feito para melhorar os processos.
Nesse momento, julgar se esse comportamento está correto ou não agrega e tampouco resolve o problema. Se eles encaram assim, é suficiente para que eles resistam. Veja que as resistências são apenas a quarta desvantagem. Outras 3 ocorrem antes e são decisivas para que ela exista. Esse contexto de resistências, em geral, se revela na fase final dos projetos, quando já não há muito tempo ou orçamento para ajustes. Resta seguir adiante, impondo em algum nível as melhorias, o que aumenta o estresse e pode gerar mais resistências. A sexta desvantagem é a ineficiente consolidação das mudanças, o que significa uma má preparação dos atores para a execução do to-be. Muito tempo e energia são gastos com as resistências ao invés de serem usados para treinar os atores nas melhorias e apoiá-los na adaptação às mudanças. Sem essa preparação, os atores continuam ligados aos velhos hábitos, executando os processos e tomando decisões conforme já não deveria ser mais feito. Por mais que os projetos sejam finalizados com uma impressão de sucesso, os resultados entregues não são satisfatórios, porque os ganhos de desempenho alcançam níveis inferiores ao que seria possível. Essa é a sétima desvantagem. Todas elas em conjunto prejudicam o desempenho das condições para que os próprios atores sustentem os ganhos de desempenho, independente de auditorias ou novos controles. A baixa sustentação não contrapõe a força negativa do pioramento contínuo, que leva, após algum tempo, à queda gradual do desempenho. Essas são as 8 desvantagens do top-down e a dificuldade de enxergar suas interdependências pode levar a um diagnóstico errado dos motivos do insucesso. Em alguns casos, as resistências são identificadas como a principal causa e os atores como os culpados por ela existir. Quando isso ocorre, contribui-se para que se construa uma ideia distorcida de que os colaboradores não se interessam pela melhoria dos processos ou que o principal obstáculo seja a falta de uma cultura de processos. A opção pelo top-down é apropriada para necessidades urgentes de adequações no curto prazo ou mudanças que impactem em poucos colaboradores. O seu uso intensivo e sem alternância com projetos bottom-up não contribui para o desenvolvimento da cultura de processos. Bom, o tema é vasto, deixo essas considerações para a reflexão e o debate entre os interessados. Se puder compartilhar, eu agradeço, e uma crítica, feedback ou sugestão também ajuda muito. Um abraço.